a maternidade preta, a primeira coisa, ela é uma responsabilidade, né, com a nossa ancestralidade. Partindo aí do ponto de vista, então, do panafricanismo, da afrocentricidade, a gente entende a maternidade como a volta de um ancestral nosso, né? Então a gente tem esse compromisso dentro da nossa comunidade, que é trazer um ancestral de volta. E aí a maternidade ela entra como para o povo preto, para esse alinhamento que eu estou falando, como principal compromisso, é a nossa maior responsabilidade, trazer os nossos para viverem com a gente de volta nessa comunidade, de um modo melhor aí, de um modo mais coeso para o nosso povo. A gente entende, principalmente os bacongos, eles entendem que você sempre retorna na sua própria comunidade. Então, quando a gente está trazendo um ancestral de volta, a gente está trazendo um dos nossos que foi e que está voltando. E é muito por isso que a gente fala que as nossas crianças, os nossos mais novos e os nossos mais velhos, eles estão completamente ligados, né? Porque a criança é esse mais velho que retornou. Então, a maternidade preta para mim é isso. Ela é primeiro um sinônimo de responsabilidade com a nossa ancestralidade preta. É isso. Maravilha. E eu queria saber de você, na sua opinião, o que não pode deixar de ser dito sobre o conceito de maternidade para o povo preto. Eu acredito que nós somos um povo, primeiro um povo grandioso, né? Nós somos pessoas pretas, tanto no continente quanto na diáspora, ligados, né? Mas que sofreram grandes atravessamentos, né? A gente sofreu vários rompimentos, né? É importante dizer que hoje a gente está aqui na diáspora e no continente também, de certo modo, inserido por várias teorias e a gente está cortado, picotado por vários recortes e isso reflete na maternidade também. O feminismo, de certo modo, é uma corrente que contribuiu muito para quebrar a nossa ligação e o nosso conceito de maternidade, né? Nós, mulheres pretas, sofremos diariamente com esse recorte que foi o feminismo, né? Primeiro, do ponto de vista tanto de extermínio do nosso povo e o quanto essas práticas, e de certo modo o feminismo eu entendo como um braço do racismo, então o quanto isso contribuiu ali para que o nosso povo fosse de certo modo aniquilado. Mas aqui a gente, enquanto mãe preta, a gente sofre uma influência muito grande de várias teorias, e isso picota muito o nosso entendimento e a nossa responsabilidade com as nossas crianças. Claro que eu estou falando aqui, quando eu falo de responsabilidade, eu não estou falando só do gestar e do parir bem feito, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande com as nossas crianças enquanto povo preto, enquanto comunidade. Então eu estou falando aqui de um cuidado com a nossa comunidade. Claro que eu não estou falando assim da Maiara, especificamente mãe do Adriano e da Amora, que seria até muito fácil, muito simplório. Quando eu trago isso, eu estou falando do nosso compromisso enquanto povo, que é muito além do meu bem-estar nesse momento com meu filho aqui individual ou com a minha filha. Então, eu acredito que pra gente é importante nunca esquecer o que é a nossa maternidade preta, o que é o nosso compromisso com o nosso povo. Porque várias teorias e vários meios que a gente está socializado estão quebrando isso e vem picotando e vem fazendo a gente perder a noção do que é a nossa responsabilidade, do que é o nosso cuidado, do que é a nossa autonomia com a nossa comunidade, né? O que é o nosso compromisso em trazer de volta boa parte da grandiosidade que é nossa por essência, das nossas sociedades são milenares, nosso povo tem conhecimentos e travam lutas que são grandiosas, né? Então eu acho que a gente não pode deixar de falar o quanto a gente está picotado, quanto a gente tem perdido em termos de maternidade, paternidade, cuidados, parentalidade, o quanto impactou para ti, né? O quanto ter sido trazido para cá a força impactou e o quanto ter sido colonizado lá também impactou, né? Então, eu acho que isso é importante. Não, de fato, e pensar, né, como você traz, né, e que eu gosto muito de trazer, principalmente que é uma das principais ideias que eu trago aqui, eu não posso nem pensar em filosofia, mas a ideia de construção, quando a gente pensa em afrocentricidade, é pensar, né, basicamente,
de que maternidade nós estamos falando, e principalmente de que maternidade preta nós estamos falando, né? Aquela que nos foi ensinada a partir de quem? E aí começa, acho que muito disso, né? Maternidade preta ensinada a partir dos nossos algozes que criaram um modelo, eu vou colocar de parentalidade aqui para não ser exclusivo, mas um modelo de parentalidade atravessado pela diáspora forçada, por exemplo. Então a gente vai assumir que ser pai e ser mãe preta aqui, desse lado do Atlântico, aqui nessa realidade, é como nos foi ensinado ou é como nos foi dado como presente, né? Como dádiva a partir dessa ancestralidade, né? O que eu quero dizer sempre nós estamos paternando e maternando a partir de qual modelo? Do modelo do algoz ou do modelo que nos era, que nos foi ensinado originalmente, né? E aí eu acho que você traz uma fala, e eu acho que é uma fala principal, né? Quando a gente fala as nossas crianças, e que se todo mundo que tivesse contato com crianças pretas pudesse ter essa noção de que não está maternando somente os próprios filhos, não está paternando somente os próprios filhos, que onde estiver é para passar o olho mesmo nas crianças, sabe? A gente vai de encontro a, a, a essa filosofia que foi passada para a gente da individualidade, né? Bom, você está vendo ali num ambiente, vou trazer hoje, que é o foco do que a gente está desenvolvendo aqui hoje. Por exemplo, você está na escola, você está vendo uma criança preta ali que está sendo maltratada, você vai olhar ali e não vai querer simplesmente deixar. Você já tem aquele sentimento. Então, acho que é muito bacana quando você traz as nossas crianças, esse maternar em comunidade, esse criar filhos em comunidade, que é o que deveria ser, né? Tirando esse individualismo materialista que foi imprimido, que foi impresso pelo Ocidente na gente. Tipo, você vai olhar uma criança e se você viu, você é responsável, não tem como. É uma responsabilidade que não foi. E eu acho muito importante quando a gente traz a questão de raça, né? E a pele em si. Assim, cara, já tem um ponto de identificação. Você já tem que zelar por aquilo ali que você tá vendo. Porque se você for uma pessoa consciente, você vai ver que não tem como. Simplesmente você vê uma criança e deixar ali, vou ver o que vai acontecer para agir. Não, cara, já é agir de maneira protetiva. Acho muito legal quando você trouxe esse gancho das nossas crianças para te levar para esse lado de responsabilidade também.